Boa noite, igreja, graça e paz. Meu nome é Tainara, estou aqui com meu esposo Osni e nós estamos muito felizes de estarmos aqui em mais um culto de celebração ao nosso Deus, principalmente numa data tão especial para nós, onde podemos celebrar o sacrifício e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de mais nada, irmãos, gostaria de estar pedindo que os irmãos estejam curtindo esse vídeo, compartilhando com seus amigos, com seus familiares. E se você aí em casa tem algum pedido de oração, irmãos, coloquem aqui nos comentários, que ao longo da semana a igreja vai estar orando pela sua vida. Então, irmãos, junte sua família nesse momento e vamos celebrar a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz por nós e ressuscitou.
15, versículo 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos fazendo um memorial do sacrifício de Cristo na cruz. E nós cantamos e celebramos esse fato, porque na cruz nós fomos libertos da condenação do pecado, libertos da morte. Isso é motivo de alegria, é a nossa vitória, a garantia da nossa vida eterna. Então, vamos continuar adorando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Conheço
Nosso Pai, maravilhoso Deus, somos gratos pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz, por meio da qual tivemos acesso a Ti, Deus, e por meio da qual nós fazemos parte agora da Sua família, somos Seus filhos, Seus amigos. E quão maravilhoso é saber que a nossa vida está segura em Suas mãos. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Amém. Olá, IBNJ. Olá, amigos. Olá, irmãos que se conectam conosco em mais um culto online. Vocês que ao longo de todo esse período têm recebido a mim nas suas casas, em virtude desse distanciamento social, hoje também, de certa forma, são recebidos por mim, aqui na minha casa, para que juntos nós possamos celebrar a Deus. E o fato de nós estarmos agora, cada um das nossas casas, ou melhor, continuarmos cada um das nossas casas, nos faz lembrar de que lá fora, há dor, há morte, há lamento, há sofrimento, lá fora, há uma praga que tem assolado casas, famílias, empregos, sonhos, planos, projetos. Essa descrição que eu acabei de dar para você, principalmente para você, que talvez esteja vendo esse vídeo ao vivo, nesse dia 4 de abril de 2021. Para você talvez fique muito claro que eu estou me referindo ao momento em que o mundo está enfrentando uma pandemia, a partir de um vírus conhecido como Covid-19. Porém, essa mesma descrição de dor, de lamento, de morte, de uma praga que assola o mundo, ela não diz respeito tão somente a esse momento. Na verdade, ela poderia ser muito bem utilizada para se referenciar a um outro momento vivido na história, de maneira mais específica, na história do povo de Deus, na história de Israel. O momento onde o povo está vivendo sob o jugo da escravidão ali no Egito. Até que no livro do Êxodo, Deus levanta alguém para ser o seu instrumento de libertação. E Moisés então é levantado por Deus para conduzir ao povo a essa libertação. E aí, após 10 pragas, ou melhor, após a 10ª praga, aonde os primogênitos das casas egípcias são mortos por aquele espírito de morte que pairava sobre aquele lugar, Deus então institui aquela festa, ou essa festa, que nós celebramos hoje. Esse momento que nós celebramos hoje, essa libertação que nós desfrutamos hoje, que atende pelo nome de Páscoa. E talvez não seja então apenas uma infeliz coincidência de que nós hoje, nesse mesmo dia, estejamos agora cada um em suas casas. Nessa Páscoa, nesse 2º ano, não haverá aquela cantata maravilhosa, não haverá aquele belíssimo coral, não haverá aqueles altos de Páscoa que nós, por vezes, ficamos emocionados ao vermos ali toda aquela encenação que representa um pouco daquilo que o nosso Salvador sofreu por nos amar. Mas, ao mesmo tempo, todo esse contexto de dor, de sofrimento, o fato de nós estarmos em casa em mais uma Páscoa, nos remete ao sentido, ao significado e ao contexto original, onde a celebração da Páscoa foi instituída. E para isso eu quero convidar você nessa noite, de maneira breve, a fazermos juntos uma reflexão, um paralelo entre a primeira ceia e a última ceia de Jesus antes de ser crucificado, ou melhor, antes de se entregar para ser crucificado por cada um de nós. E para isso, nesse momento, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro do Êxodo. E nós faremos a leitura do livro do Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 1. E que diz assim, Êxodo 12, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês,
todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Guarde isso, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco de sangue nas laterais, das vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam uma carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a primeira Páscoa. Eu quero ainda convidar você agora, ainda no capítulo 12, a irmos para o versículo 43 desse mesmo capítulo, que vai dizer o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer a Páscoa depois de circuncidado. Mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Versículo 46. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço da carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel, versículo 47, terá que celebrar a Páscoa. Como eu disse, talvez não seja apenas uma infeliz coincidência o fato de que hoje, nesse ano de 2021, estejamos celebrando mais uma vez as Páscoas em nossas casas. Mas isso também nos coloca diante do contexto ou de uma realidade talvez mais próxima daquilo que foi a primeira Páscoa. O momento onde no Egito havia um espírito de morte. Havia uma escravidão que assolava o povo, uma exploração, uma injustiça aonde o homem explorava o próprio homem. E a semelhança daquilo que nós estamos vivendo hoje, ainda em meio a essa pandemia da Covid, nós também temos visto isso. A exploração do homem pelo próprio homem. Havia um espírito de morte lá no Egito. Há um espírito de morte aqui, na nossa nação, no mundo. Havia um espírito de exploração, de escravidão lá no Egito. Ainda há, aqui no Brasil e no mundo, um espírito de exploração, de escravidão, onde o próprio homem explora o próprio homem. Aonde nós vemos alguns que estão empobrecendo cada vez mais. E talvez para o espanto de alguns de nós, outros que estão enriquecendo cada vez mais. Da mesma forma, havia a ira de Deus sobre tudo aquilo que estava acontecendo com o seu povo lá no Egito. Toda aquela maldade que estava sendo alimentada, estava sendo fomentada, estava sendo de alguma forma motivada para que pudesse ser realizada contra o povo que Deus havia escolhido. E a ira de Deus também então se fez presente, o juízo de Deus. Eu me arrisco dizer que também a ira de Deus, o juízo de Deus se faz presente nesse tempo. Pois nós não podemos conceber ou mesmo aceitar um Deus que permanece indiferente diante de todo esse cenário de injustiça, de exploração, de escravidão, de egoísmo no qual nós nos encontramos. Mas, se havia um espírito de morte, de exploração, de escravidão, se havia a ira de Deus, também havia uma intervenção divina. O Êxodo, a primeira Páscoa, traz para nós a revelação de um Deus que não permanece de maneira indiferente à sua criação. Um Deus que se envolve com a sua criação, que olha para a história, que controla a história, mas que também intervém nela. E Deus vem, então, intervindo na história do povo, do seu povo, no contexto do Êxodo, no contexto
contexto do Egito. Mas esse mesmo Deus que a Bíblia ou que a sua palavra nos apresenta como sendo um Deus imutável, ele ainda hoje também está intervindo na nossa história. Esse povo agora que não atende tão somente como uma nação em si, não é apenas o povo de Israel, mas é o povo de Deus no Brasil, é o povo de Deus em Guiné-Bissau, é o povo de Deus na França, é esse grande Israel espalhado pelo mundo. E esse mesmo Deus intervém na nossa história, na história do mundo, em favor de seu povo. Da mesma forma, ou apesar de haver ira, exploração, escravidão, apesar de haver a intervenção de Deus, também havia ali, naquele contexto, nesse contexto que nós acabamos de ler, havia salvação e libertação. E eu quero dizer para você que hoje também, hoje há salvação e libertação. Há salvação e libertação alcançando as nossas casas. Olhar para todo esse contexto, olhar para toda essa narrativa, para essa descrição dessa primeira Páscoa instituída por Deus, me faz perceber ou ser acometido por dois sentimentos específicos. O primeiro é o sentimento de saudade. Como eu disse, nessa Páscoa, nós não poderemos fazer a nossa cantata. Não temos aqui o coral. E há aquela saudade do ajuntamento. Há a saudade do abraço, do sorriso. A saudade daquela tensão positiva, se assim eu posso dizer, com toda aquela programação, que não é apenas uma programação, mas que era um culto em si, onde nós nos preparávamos para, de alguma forma, vivenciar e transmitir essa vivência às pessoas que estariam no nosso templo a assistir e a cultuar a Deus conosco nessa data em específico. De outra forma, há também um outro sentimento. O sentimento da tristeza. Da tristeza de saber de que, mais uma vez, mais um ano, não temos essa oportunidade de estarmos juntos. A tristeza de quem sabe saber que alguns de nós não voltarão quando esse ajuntamento for possível, quando ele for viável. E não voltarão, talvez não porque não queiram voltar. Sim, alguns voltarão porque não irão voltar porque talvez ao longo de todo esse tempo tenham se perdido, tenham enfraquecido, esmorecido na fé, mas outros não poderão voltar porque aqui já não mais estão. Mas isso também me faz refletir de que, apesar disso, alguns de nós, e talvez você que me assista, esteja também sendo acometido por esses dois sentimentos, da saudade e da tristeza. Mas eu preciso compartilhar com você um questionamento muito importante. Será que o que nós mais temos saudades é do tempo em si? Quando nós olhamos para esse contexto dessa primeira Páscoa, o que nós vemos é que essa celebração ocorria nas casas. E sabe, querido, isso me faz pensar que, apesar de tudo que estamos vivendo, nós precisamos entender e viver essa experiência da salvação que alcança nossas casas. Você que me assiste nessa noite, será que há salvação na sua casa como houve na casa do povo de Deus naquela noite? Será que sobre a sua casa há o sangue do Cordeiro de Deus? Será que sobre sua casa ou dentro da sua casa a sua família está reunida a celebrar a razão da Páscoa? O significado e o simbolismo por detrás dela, da libertação? Ou será que você ainda está com uma saudade tão grande acerca desse ajuntamento, da vivência do templo, que tem ignorado a vivência do lar? Sabe, nessa narrativa do Êxodo, a casa do povo de Deus, a casa dos israelitas foi poupada. Mas nessa praga que nós estamos vivendo nesse momento, que atende pelo nome de Covid-19, não é apenas a casa dos não cristãos que está a chorar. Nesse tempo, essa praga não tem alcançado a
casa de cristãos e não cristãos. Não são apenas egípcios, como ocorreu no Êxodo, que estão morrendo, mas são pais cristãos e não cristãos. Mães cristãs e não cristãs. Filhos e filhas cristãos e não cristãos, que estão a padecer. E isso nos deve fazer pensar e entender de que a salvação de Deus não é algo que eu desfruto no templo, mas é, antes de tudo, algo que eu desfruto no lar. Olhar para a Páscoa é entender de que Jesus não é alguém que eu vou visitar no domingo à noite, mas pelo contrário, é alguém com quem eu convivo de segunda a segunda, 24 horas e 7 dias por semana. O povo de Deus, nessa primeira Páscoa, tinha muito clara essa noção de que essa Páscoa, que nós, ao longo do tempo, transformamos nessa grande festividade, essa Páscoa nada mais era do que uma celebração doméstica. Algo que ocorria dentro do lar, no contexto da família, e que ao longo do tempo vai tomando uma nova perspectiva. Até que nós chegamos, por exemplo, no Novo Testamento. E já no Novo Testamento, por exemplo, como Lucas vai nos descrever, no Evangelho de Lucas, por exemplo, eu te convido a abrir a sua Bíblia e olhar juntamente comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nós começamos a perceber de que essa Páscoa do Êxodo, celebrada nas casas, ela vai ganhando uma nova perspectiva. E ela deixa de ser celebrada nas casas como uma festa domiciliar, como uma festa doméstica, e vai ganhando agora um novo ar, como uma espécie de romaria. E as pessoas agora deixam suas casas e começam a se dirigir a Jerusalém. E agora o povo de Deus já não celebra necessariamente nas suas casas, celebra sim como família, mas agora nessa espécie de romaria vai até Jerusalém para celebrar a Páscoa. E Lucas nos escreve isso, por exemplo, em Lucas capítulo 2, no versículo de número 41, para nos dar a seguinte narrativa. Todos os anos seus pais, e aqui está falando de Maria e José e Maria, todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme era costume. E aqui fala de Jesus aos 12 anos, vivenciando esse contexto da Páscoa, junto com a sua família, mas não mais no contexto propriamente da geografia de sua casa, mas em direção a esta romaria à cidade de Jerusalém. Alguns historiadores vão dizer de que apenas a partir dos 13 anos de idade, o judeu era obrigado a participar da festividade da Páscoa. Mas aqui está Jesus, já aos 12 anos, celebrando a Páscoa. Até que o tempo passa. E agora nós somos colocados diante da última ceia de Jesus antes de sua crucificação. E nesse mesmo contexto, haverá a morte. Há sim uma escravidão que é fruto de um pecado. Há a ira de Deus, há a intervenção de Deus na história, porque Cristo é o Deus que intervém na nossa história. E há também a libertação. E agora eu quero convidar você então para juntos olharmos essa última ceia. Eu quero olhar com você a partir da descrição do evangelista Marcos. Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. A partir do versículo de número 12. Marcos nos traz a seguinte narrativa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, guarde isso, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus perguntaram: aonde queres que vamos e te preparamos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade,
e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Os discípulos, ao anoitecer, versículo 17, ao anoitecer Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhes disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, e todos beberam. E lhes disse: isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto dessa videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Versículo 27. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Na primeira ceia, como disse, havia todo esse contexto de morte. Havia todo esse contexto de escravidão, de exploração do homem pelo próprio homem. Havia a ira de Deus presente, trazendo justiça àqueles que estavam a explorar o seu povo. Havia intervenção de Deus e havia a libertação do Senhor. Na última ceia, tudo isso também se faz presente. Aqui está, nessa última ceia, a morte. A morte como um resultado de uma desobediência. A morte como fruto do pecado. E aí está esse pecado que agora, de alguma forma, se apossou dos nossos corações, nos fazendo explorarmos uns aos outros, fazendo com que nós venhamos, ao invés de cultivar uma relação de amor, de fraternidade, de caridade um para com os outros, passamos agora a cativar e alimentar uma relação de exploração. Mas a ira do Senhor se faz presente. E isso tudo é materializado na cruz de Cristo. Quando eu falo da ira, para muitos de nós, pensar em Deus irado é pensar em uma figura oposta a um Deus amoroso. Mas deixa eu dizer algo para você. A ira e o amor caminham lado a lado. Eu quero dar um exemplo bem simples para que você entenda. Quando você ama muito uma pessoa e você vê essa pessoa sendo injustiçada, esse amor que você nutre por aquela pessoa diante de um contexto de injustiça faz com que uma ira tão grande se aposse de você e que te leve a tomar uma ação em defesa desse ente amado, dessa pessoa a qual se ama. E aí, de igual modo, Deus age. A ira de Deus se dá diante ou como fruto do seu amor por nós. Ao vermos nós não sendo necessariamente injustiçados, mas vendo que nós fomos, de alguma forma, seduzidos, tentados, manipulados pelas propostas de Satanás, lá no Gênesis, personificado na figura da serpente. E isso causa a ira de Deus. Por quê? Porque Ele nos ama muito. E a cruz de Cristo é justamente essa expressão desse imensurável amor de Deus, mas dessa ira santa e justa como fruto desse amor. E aqui, nesse contexto, dessa última ceia, nós temos algo aqui muito interessante. Porque Jesus agora dá uma ordem para os seus discípulos: olha,
Vocês vão entrar na cidade, vocês vão encontrar um homem com um pote de água e vocês vão preparar a ceia. E como eu disse para você ao longo dessa nossa reflexão, até aquele momento a Páscoa era celebrada em família. Mesmo agora sendo uma espécie de romaria, quando as famílias se direcionavam até Jerusalém, ainda assim era uma festa familiar. Mas Jesus agora parece subverter essa prática ou essa forma como a Páscoa era celebrada. E agora ele passa a celebrar a sua Páscoa com seus discípulos, mas que também são a sua família. E com isso, Jesus desde já começa nesse gesto, ao retirar os seus discípulos de seus núcleos familiares e aos convidá-los para estarem ali à mesa para com ele está ampliando o contexto de família. Ele está dizendo agora de que ser um cristão, pertencer à família de Deus, não é mais desfrutar de uma educação em comum. Não é desfrutar de uma cultura em comum. O que une, o que nos faz cristãos, o que nos torna essa grande família agora, é Jesus Cristo. Há um pastor norte-americano, Timothy Keller, que vai dizer o seguinte, de que dentro desse contexto, ser cristão ou os cristãos são um bando de inimigos naturais que decidem amar uns aos outros por amor a Cristo. Os cristãos são um bando de inimigos naturais que decidem amar uns aos outros por amor a Cristo. É agora, a partir desse momento, aonde nós nos tornamos família. Ainda que não tenhamos uma educação em comum, ainda que não tenhamos gostos e costumes em comum, ainda que não tenhamos uma cultura em comum, nós temos algo muito mais precioso que nos torna irmãos. E esse algo, na verdade, esse alguém é Jesus. E aqui então Jesus começa a celebrar a ceia. E há algo interessante que eu quero que você perceba, e ao longo de todo o Antigo Testamento até o Novo Testamento, haviam 3 elementos que deveriam estar presentes na Páscoa. Dois deles estão descritos aqui e nos são apresentados de maneira muito clara. Mas há um item aqui que parece estar faltando. E se você olhar essa mesma narrativa nos demais evangelhos, nenhum deles vai trazer esse outro elemento que parece estar ausente. Como eu disse para você e como nós lemos há pouco, no Êxodo, havia a obrigação de preparar um cordeiro ou um cabrito para que a festa da Páscoa fosse celebrada. Mas Jesus aqui, ele não toma, ou parece que não há um cordeiro e um cabrito à mesa. Ele toma do pão, ele toma do cálice, mas aonde está o cordeiro? Sabe, querido, aqui Jesus já está apontando para algo maravilhoso. Na mesa de Jesus, ele é o prato principal. Na mesa de Jesus, na mesa do Senhor, Jesus é o cordeiro que haverá e que foi imolado por nós. Por isso aqui, Jesus não pega o cordeiro ou o cabrito, porque ele mesmo é o cordeiro que está sendo dado e que será imolado por cada um de nós. Só que desta vez, será de uma vez por todas. Dessa vez, será um sacrifício único, válido para sempre, válido para todo aquele que nele crê, para que não venha perecer, mas ao contrário, para que venha desfrutar da vida eterna. Na mesa do Senhor, Jesus é o prato principal. E Ele nos convida nessa noite a desfrutar, a celebrarmos essa oferta generosa, graciosa, amorosa, que Ele mesmo é, que Ele mesmo se oferece
como um pagamento para a nossa dívida. E de fato ele faz isso nessa cruz, na cruz do Calvário. E a narrativa então prossegue dizendo que nos momentos que haverão de suceder após a celebração dessa ceia, após a celebração da Páscoa, Jesus agora ele é capturado. E é interessante, eu te convido depois a olhar e a meditar nesse texto. Agora o exército, guardas armados, vão tomar Jesus, vão capturar Jesus, e ele olha para tudo aquilo e diz: por acaso eu sou um revolucionário? Por acaso eu sou um rebelde para que vocês venham com espadas? E naquele contexto, Jesus é traído por um beijo. Naquele mesmo contexto, os discípulos de Jesus o abandonam. Marcos, nessa narrativa, vai nos apresentar, inclusive, de que havia um homem, um jovem, que, ao ser identificado como também um seguidor de Jesus, estava só de lençol. E agora, alguém segura o lençol e aquele jovem corre nu. E a nudez, assim como no Gênesis, uma vez agora o homem pecando simboliza a vergonha. E alguns teólogos, historiadores vão dizer, inclusive, de que possivelmente esse jovem nu era Marcos, esse que nos traz essa mesma narrativa. Mas seja como for, Jesus agora vai pela via dolorosa se entregar por cada um de nós. Mas a história não para aí. A sexta-feira é a sexta-feira da paixão. A sexta-feira onde Jesus é oferecido como esse cordeiro. Aonde os seus ossos não são quebrados. Aonde ele, o primogênito, sem defeito, sem mácula, sem pecado, é oferecido por nós. São meio-dia. E agora as trevas tomam conta do lugar. 3 horas da tarde. E agora Jesus expira dizendo: está consumado. A obra foi realizada. E no final da sexta, quando o judeu passa a celebrar já o Shabá, o sábado, ao silêncio. O inferno certamente está em festa. Porque crê que venceu a Deus. E essa é a prova da arrogância de Satanás. Achar que não pode, ou que pode ser igual, ou melhor, até mesmo pensar que pode vencê-lo. Mas chega o domingo. E no domingo, o sepulcro está vazio. No domingo, é decretada a morte da morte. No domingo, aquele que se entregou como um cordeiro surge como um leão. É essa visão, inclusive, que João, preso na ilha de Patmos, nos dá no Apocalipse. Que ao olhar para o céu, ele vê o cordeiro e o leão. Aquele que se entregou por nós, agora morre por nós, paga a nossa dívida, mas também decreta de uma vez por todas a nossa salvação. Aquilo que nos separava dele, agora já não pode mais nos separar. Porque sobre nós, assim como no Êxodo, nas casas nas quais havia a marca do sangue, a morte não penetrava. Sobre nós, que somos feitos casas nesse tempo, com o espírito da morte. E eu não estou falando agora da morte da Covid, mas o espírito da morte é eterno, como fruto do pecado. Por esse mesmo espírito, tenta nos alcançar hoje. Ele olha e passa sobre. E essa é a palavra, né? Da Páscoa. O Pesach. Pular ou passar sobre. Esse espírito de morte agora ele precisa passar sobre nós, porque sobre nós há a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Porque sobre nós há o sangue de Jesus. Porque a nós foi conferido a vida eterna. De maneira graciosa, de maneira gratuita.
mas ao mesmo tempo de uma maneira onde um alto preço foi pago. E a nossa mensagem, ou a nossa fé, ou os dois na verdade, a nossa mensagem e a nossa fé, não residem tão somente na morte de Jesus, mas residem sobretudo na ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo, por exemplo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer no capítulo 15, sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 12, ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Guarde isso, versículo 14, capítulo 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. A nossa fé, a nossa mensagem, a nossa pregação reside na ressurreição de Jesus Cristo. E nesse contexto de morte que nós estamos vivendo, nesse contexto de dor e sofrimento, a cruz, o sepulcro vazio, o Cristo ressurreto, nos trazem uma mensagem de esperança. Eu quero encerrar essa reflexão trazendo para você o texto do apóstolo Paulo, na sua primeira carta à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13 e de número 14. Que essa esperança que está descrita aqui possa acalentar, possa confortar o seu coração diante de todo esse contexto de morte, dor e sofrimento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14, nos diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Em algum momento, todos nós iremos experimentar esse dormir, esse partir. Mas a grande diferença, se nós haveremos de acordar ou não, se nós haveremos de encarar a morte física tão somente como este sono, é se nós iremos partir, se iremos dormir com Jesus. A vida cristã, ou melhor, a vida em Cristo, não é uma vida que me leva a desfrutar do melhor que ela pode me dar. Ser alcançado por Jesus e viver uma vida em Cristo é se preparar para partir. E a partir disso tudo que nós falamos, desde o Êxodo, a ceia do Êxodo, a primeira ceia, até a última ceia de Jesus Cristo, eu te convido, nessa noite, a celebrar comigo a ceia do Senhor. E agora nós estamos aqui a celebrar a ceia do Senhor. E certamente, como você pode observar, sobre a mesa há 4 cálices. E eles têm todo um simbolismo, sobretudo dentro da cultura judaica, quando cada um deles, por exemplo, representava um pentagrama dessa palavra que hoje nós conhecemos como sendo Iavé, mas que dentro daquela cultura representa o nome de Deus. Mas não apenas isso. Esses 4 cálices também representam aquilo que Deus fez pelo seu povo ao tirá-lo do contexto de escravidão. E essas 4 verdades aqui representadas podem ser lidas no livro do Êxodo,
no capítulo 6, no versículo 6 e 7, que nos diz o seguinte: por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão, eu os resgatarei com um braço forte e com poderosos atos de juízo, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E dentro da cultura, portanto, utilizavam-se esses 4 cálices de vinho, simbolizando justamente isso: o livramento sobre o trabalho imposto, a libertação da escravidão, o resgate do Senhor ao seu povo e o fato de termos sido feitos, termos nos tornado a partir de Deus, e de maneira mais específica no contexto cristão, a partir daquilo que Cristo fez por nós, tornar-nos seu povo. Na cruz, em Cristo, nós somos livres, fomos libertos, fomos resgatados e fomos feitos seu povo, sua família. E como Jesus, na sua última ceia, antes da sua crucificação, nós faremos aqui agora também, como nos narra o evangelista Marcos no capítulo 14, no verso de número 22, ao dizer o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu o pão e disse aos seus discípulos: tomem, isto é o meu corpo. Portanto, nós, assim como o nosso mestre, iremos partir, mas não antes sem dar graças a Deus pelo sacrifício realizado por nós. Senhor, muito obrigado pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado por ter se entregue no meu lugar, no lugar de cada um dos meus irmãos que nos assistem nesse exato momento. Obrigado, Deus, porque na tua morte reside a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Comamos, pois, o primeiro elemento da ceia. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. E ele lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E agora, nós também iremos agradecer a Deus pelo sangue vertido no Calvário. Esse sangue que nos lava e que nos purifica de todo o pecado. Senhor, muito obrigado por essa aliança de sangue feita, Deus, por nós quando nós sequer merecíamos. Mas obrigado, Deus, porque o seu sangue derramado naquela cruz nos limpou, nos purificou, nos resgatou, nos redimiu de uma vez por todas. Na tua crucificação, a nossa redenção. Muito obrigado, Deus, pelo teu sacrifício, o sacrifício do teu Filho naquela cruz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Portanto, celebremos a partir do segundo elemento da ceia. Que o Senhor te abençoe. Que haja libertação, salvação e redenção sobre a sua casa. Lembre-se que agora você é essa casa sobre a qual o sangue de Cristo está. E o mal, a morte, o pecado já não tem mais poder. Porque agora nós desfrutamos, hoje e eternamente, da verdadeira vida. Que Deus te abençoe.